Vamos começar o programa e a gente vai falar sobre os aquecedores a gás. Então agora é hora de você avisar quem você conhece. Liga para sua mãe, liga para sua amiga, liga para aquela turma que você sabe que tem aquecedor a gás em casa e que pode não estar fazendo a manutenção corretamente ou a instalação pode não estar certa. Quem acompanha os telejornais, os jornais aqui da Gazeta e de outras emissoras, sabe que o último fim de semana foi marcado por mais uma notícia trágica, a morte de uma família inteira dentro de casa no ABC Paulista. A suspeita dos policiais, estão aí as imagens, os policiais de que a família foi vítima de intoxicação por monóxido de carbono. Acidente é o terceiro seguido nos últimos meses, chamou novamente a atenção para o risco das instalações inadequadas de gás, especialmente dos aquecedores. Não é só isso, viu, gente? A gente coloca churrasqueira a gás dentro da sala e fecha as janelas. Não é só isso, mas os aquecedores têm sido grandes causadores destes acidentes, quando não são instalados corretamente. Se instalar direitinho é ótimo, maravilhoso, mas tem que instalar direito e fazer manutenção. A família era formada por um casal, 2 crianças. Há 10 anos, o prédio onde a família morava passou a utilizar aquecedores a gás. A foto tirada pela polícia, depois a gente vai mostrar os detalhes para você, obrigado, mostra que no aquecedor deles faltava um dos principais itens de segurança, a chaminé. Cadê a chaminé do aquecedor, gente? Segundo o síndico, o morador foi alertado da necessidade deste item, mas achava desnecessário colocar, já que tinha o hábito de deixar as janelas abertas. A morte por inalação de monóxido de carbono acontece porque o gás impede o oxigênio de ser transportado. Sem cheiro, a gente não sente, gente, não tem cor. As pessoas percebem quando já é tarde demais. Os próximos passos são muito rápidos, infelizmente a vida se vai. Foi isso que aconteceu também em Campos do Jordão, em São Paulo, com o empresário Luiz Manuel Vasconcelos, tem imagem dele também, e com a filha dele, de 9 aninhos. Eles foram encontrados mortos no mês passado num apartamento totalmente fechado. A total falta de indício de crime, a presença de aquecedor, falta de circulação de ar no apartamento, apontada pelos policiais, indicam a mesma causa da morte da família no ABC, inalação de monóxido de carbono. Também foi a causa da morte de uma família brasileira no Chile, vocês lembram disso? A gente falou disso em maio, uma mulher, o marido, os 2 filhos adolescentes, o irmão e a cunhada, estavam em férias num apartamento alugado. Mensagens de áudio enviadas por ela para a família no Brasil mostram que a família confundiu intoxicação com algum tipo de virose. Ela disse em um dos áudios: eu acho que nós fomos contaminados com algum vírus que paralisa as articulações, dá ânsia, dá vômito. Depois de encontrar todos mortos, os bombeiros testaram o ar dentro do apartamento e encontraram alta concentração de monóxido de carbono. Os casos, a incidência deles são chocantes, lembram para nós a importância de tomar todos os cuidados necessários para evitar tragédias assim. E para isso, nós temos 2 convidados muito especiais aqui. Capitão Marcos Palumbo, vocês sabem, meu amigo querido, sempre me ajuda muito em todos os temas que são relevantes para a sociedade. Hoje acompanhado do soldado Davi Carriel, que vai nos ajudar nessa pauta. Grande Zuca. Obrigado. Muito importante ter você aqui. Bom dia, obrigado, soldado. Obrigado pela presença. Gente, encontrei o Palumbo nos corredores, ele falou: Celso, chegamos já a 15 mortes. 15 mortes, só agora nessa temporada. Como é que pode isso? Vamos explicar para as pessoas o que acontece, meu amigo? Infelizmente, quando a gente tem qualquer aquecedor que ele for provocado por fogo, há o consumo de oxigênio. Perfeito. Dentro do interior, por exemplo, de uma residência, de um banheiro, de uma sala, de um hotel, por exemplo. E você, se estiver dentro desse local, você vai consumir, brigar com o mesmo oxigênio que o fogo precisa para ficar aceso. Ou seja, esta velhinha aqui, ela está consumindo oxigênio. Exato. Só que a gente está num ambiente enorme aqui. Então, esse oxigênio que ela está consumindo não está tirando da gente, certo? Certo. Agora, o problema... Se você fecha tudo. Se você fechar tudo, que é o caso que nós temos ali alguns registros, por exemplo, entenda isso como um fogo igual ao de uma churrasqueira. Tá. Se você fecha o ambiente através aqui dessa maquete da Educação Pública do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, onde a gente mostra que a pessoa não tem nenhum tipo de circulação interna, há não só o consumo do oxigênio na parte interna, Celso, mas também a produção de gases que são resultantes tóxicos resultantes da queima. O monóxido de carbono é um deles. Portanto, ela está queimando oxigênio, ela está tirando o que a gente precisa para viver e está produzindo um outro que nos intoxica. Exato. E a pessoa não percebe. Não percebe. O monóxido de carbono, ele é incolor, ele não tem cheiro e a pessoa começa a ter uma pequena dor de cabeça. Aí daqui a pouco ela começa a ter uma sensação de tontura, como descreveu a família
os familiares Lá do no Chile. Depois ele tem um desmaio. E se ninguém tira a pessoa lá de dentro, ela tem uma parada cardiorrespiratória. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Nenhuma fonte de calor com fogo pode permanecer dentro do ambiente com pessoas. Perfeito, tá claríssimo isso. Claríssimo, claríssimo. O que a gente tem que olhar nos nossos aquecedores, meu amigo? O que a gente tem que fazer para poder garantir a segurança das pessoas, garantir a segurança da nossa família? Essa aqui, ó, imagine aqui essa mesma velhinha, Tá. que é o aquecedor que estava lá em Santo André. Perfeito. Ele estava próximo de uma janela basculante, pode olhar a foto. Quando você tem a queima da própria vela, do aquecedor, o produto da queima, ele pode entrar pela janela, que a gente tem a imagem, eu vi na imagem de abertura Coloca do lá, programa. coloca aquela imagem Onde que tem tem um o aquecedor aquecedor. do lado da janela, Aninha. Ajuda a gente, obrigado, gente. Quando acontece isso, Celso, as pessoas que estão Aí, no ó, interior... aí, ó. Pode encher a tela, vamos lá. As Ó lá. pessoas que estão lá na janela do banheiro do lado direito. Tô vendo. E ali, quando você tem o aquecimento, o produto da queima, que ele deveria sair do ambiente através de um duto, de uma chaminé, que não tinha, infelizmente, Tá. ele ia para dentro do banheiro. Coloca, joga, tá aqui atrás, vem cá, mostrar aqui. Olha aqui, gente, dá uma olhada nisso aqui. Presta atenção, pode cortar pra cá. Obrigado. Olha só, tá saindo daqui o monóxido de carbono e tá entrando lá. É isso. E as pessoas estavam dentro do local. Não pode, tem que perceber o seguinte. Olha aqui, uma outra dica. Tem chamuscamento no seu aquecedor ou na parte, que aqui é uma parte onde você tem uma visualização Da chama. da chama. Isso. Só que você tem em cima um duto que retira essa quantidade de monóxido de carbono e o calor de dentro do local. Se tiver algum chamuscamento no entorno, tiver amarelado, tiver aqui, ó, com essa condição aqui meio preta, Aham. quer dizer que algo está errado. Tem que chamar alguém para fazer uma manutenção no aquecedor. A manutenção, R$150, R$100. Meu Deus. Eu acho que dá para fazer isso para você ter um equipamento em perfeitas condições para colocar sua família lá dentro. Tem que fazer. De quanto em quanto tempo é bom fazer essa manutenção? Um Paulo? ano. Os fabricantes. Uma vez por ano? Uma vez por ano você faz isso para que você tenha a capacidade de colocar ali as condições de segurança. Sabe que a equipe que instalou o aquecedor na minha casa, eles mandam por WhatsApp. Todo ano, olha, chegou a época de fazer manutenção do seu aquecedor, vamos marcar? E aí eles vão lá em casa fazer. E o que pode ter acontecido no Chile, a mesma coisa, porque lá eles têm o aquecimento da casa, são canos de água quente que passam pelo apartamento onde a família estava. Então, alguma queima provocada pelo gás acabou entrando dentro do ambiente, Tá. com as janelas fechadas, você não tem a troca gasosa, o novo oxigênio. E tá frio, aí você, obviamente, deixa a janela Você fechada. vai deixar fechado. E você não deve fazer isso. A instalação de qualquer equipamento tem que ser num local de ventilação permanente. Permanente. Onde? Lavanderia, onde você tenha venezianas que ficam com janelas abertas. Nossa, mas está muito frio, eu vou fechar essa janela. Nunca, Não Celso. feche. Não pode. É. Porque há necessidade daquela troca gasosa e de que a pessoa possa permanecer em segurança. O Davi aqui ele vai passar para mim. Vai lá. Ele vai fazer aqui um experimento que todo mundo já fez. Pode tampar. Vai lá, Davi, fica à vontade. É um experimento que a gente já fez em quando a gente era na época de escola. É isso. Se você ficar dentro de um local onde há o consumo da chama, a tendência dela é que ela vá ali consumir o oxigênio, jogar monóxido de carbono dentro daquele ambiente. Perfeito. E se você estivesse aqui, você vai permanecer ainda respirando aquela quantidade de monóxido de carbono. O monóxido de carbono entra na corrente sanguínea, não permite que o oxigênio entre depois. Que faça o que tem que fazer. A sua função vital, né, se ligue à hemoglobina. Tá. Então, a partir do momento que você tem o ambiente fechado, há esse consumo. A pessoa até tem, por exemplo, em Guarulhos, quando você colocou, infelizmente, aquele casal colocou a churrasqueira dentro da casa, Isso. ela teve a sensação de calor. Aquela sensação, nossa, deu até certo. Mas ele foi consumindo o oxigênio, ele foi consumindo todo o carvão que produziu o monóxido de carbono, intoxicando aquelas pessoas. Pode perceber, ó. Olha isso. Ele já está quase apagando. A partir do momento que apagar essa vela, ó lá, apagou, Celso. Olha isso, gente. Apagou, você não tem mais oxigênio e as pessoas lá dentro morreram. Ou seja, aqui dentro não tem mais oxigênio. Agora você imagina o seguinte aí. Isso está consumindo o oxigênio. Consumiu todo o oxigênio. Você não percebe. Você não percebe que isso está acontecendo. Às vezes está dormindo. A família está inteira dormindo. A família está dormindo. E já foi.
não é isso? É isso. Agora, você quer se aquecer? Tem um jeito bom que você possa se aquecer, utilizar aqueles aquecedores em casa que são incandescentes. Eles consomem energia. O elétrico, não é? Elétrico. Tem um a óleo. Você pode usar também. Olha lá, olha lá. Você faz isso, só que toma cuidado. Não pode deixar perto do edredom. Não pode deixar o animal chegar perto, que ele pode se queimar. Viu, Paçoca? Viu, Tapi? Você também tem que ter ali a condição de, por exemplo, deixar longe de cobertor. Perfeito. Porque às vezes a pessoa vai dormir e deixa perto da cama. Perto da cama, o cobertor encosta. Ele encosta, provoca incêndio. E provoca o mesmo efeito que a gente vê. Porque se você tiver uma chama, vai consumir oxigênio. Vai consumir oxigênio, vai produzir monóxido de carbono, a pessoa está dormindo. Infelizmente, os relatos são de que elas nem acordam. Morrem asfixiadas. Sem nem saber o que aconteceu. Olha o risco que você está colocando. Agora vamos lá. Então, pra gente citar todos, que a gente começou falando do aquecedor, que são os casos mais comuns. Mas qualquer coisa que produza uma chama vai provocar o mesmo efeito, que nem a família. Sim. Lembra aqueles meninos também que fizeram em Campos do Jordão, acho que foi no ano passado ou retrasado? Falamos disso ao vivo? Falamos. E aí eles acenderam, acho que uma lareira, não lembro o que foi. É um aquecedor, sabe aqueles aquecedores de bar? Isso. Que é para uso externo. Isso, é verdade, eles têm ali um botijão de gás que eles queimam. E o resultado da queima, normalmente coloca até um tubo, ele fica bonito. Ele vai embora. E o calor, ele emana para aquele ambiente que as pessoas estão. Não há possibilidade de pegar aquele aquecedor e colocar dentro da residência. Porque se você colocar dentro de um quarto, dentro de um chalé, os meninos que perderam a vida há um tempo eram vizinhos meus lá, aqui na Zona Norte de São Paulo. Eles tiveram uma intoxicação, colocaram o aquecedor que é da área externa para dentro do ambiente. Consumiu oxigênio, provocou o monóxido de carbono e eles morreram asfixiados. Vamos lá, então prestação de serviços. Aquecedor, qualquer coisa que produza chama não pode ficar do lado de dentro da sua casa se não tiver a ventilação correta. Perfeito? Exato. Perfeito. Manutenção do aquecedor anual. Anual. Custa R$100, R$150. Gente, é sério. É a segurança da sua família. Você não tem ideia da gravidade disso. Vai, fala. Dá uma olhadinha no aquecedor, se você tiver algum chamuscamento, se tiver aquela parte do duto que estiver faltando, não deixa acontecer isso, porque pode acontecer dentro da casa aquela grande quantidade de monóxido de carbono, a quantidade que você tem de falta de oxigênio, e as pessoas vão ficar suscetíveis, porque não tem cheiro, você não percebe. É rápido, Celso. Imagina você pegar o carro também, ligar o carro na garagem, com a garagem fechada, tem a produção de monóxido de carbono lá dentro, e se você permanecer, você vai se intoxicando ao ponto de começar a ter uma pequena dor de cabeça, sensação de tontura, desmaia. 1 minuto. 1 minuto já era. Esta família, o exemplo dessa família que estava no Chile, foi o primeiro caso relatado esse ano, que ficou mais conhecido aqui no Brasil, porque é uma família brasileira. Outros podem até ter acontecido, então chama a sua atenção para isso, mas esse foi o caso que chamou a nossa atenção. Por exemplo, ela já estava sentindo alguns sintomas ali, né? Ela estava sentindo alguma coisa. Essa família aqui, que tragédia. Tragédia. Você começa a sentir alguma coisa assim, Palumbo, o que dá tempo de fazer, meu amigo? Dá tempo de fazer sair do ambiente. Se você percebeu, você ainda tem consciência, você tem batimento cardíaco, você tem oxigênio para que você saia daquele local, abra as janelas, tire as pessoas dali, ligue para emergência, porque pode acontecer que essa intoxicação seja um processo que é irreversível, que seja irreversível, e os bombeiros, o SAMU, 192, bombeiros, telefone 193, a gente chega no local, aplica-se um oxigênio em grande concentração para tentar reverter esse quadro, para ajudar a pessoa nessa hora difícil. Não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Então, sai do local, abre tudo que você puder e chama a emergência rapidamente. Chama a emergência, é isso que você deve fazer. Agora, percebeu alguma coisa, por exemplo? Eu ouvi falar que um passarinho na casa de Santo André, ele também tinha morrido já. E eles não sabiam por quê. Um animal, ele vai perceber isso antes da gente. Antes da gente, porque ele já está sofrendo. E o cachorro, principalmente, ele não vai nem chegar ali perto, ele vai para um local, né? Então, quer dizer, olha que pista fica boa. De olho. De repente, uma planta que você deixou ali, que ela precisa de oxigênio, ou ela está morrendo. Olha todos os detalhes para que você não deixe sua vida e sua família em risco. Porque se você tiver a percepção de que você pode mudar alguma coisa, mude. Faça a manutenção, troque o duto, troque o equipamento, mas não vai deixar ele fora de condição de uso, porque ele pode ser fatal. Então presta atenção, gente. Vamos lá. Então presta atenção. Isso é muito. Isso é a hora de você fazer, isso é hoje. Eu estou fazendo um convite a você, eu estou fazendo um pedido a você. É um pedido, não é? Isso aqui não é uma casa, a gente está numa casa, aqui da nossa casa fazendo um pedido para a sua casa. A gente quer que você vá olhar
o que tem de fonte de calor aí na sua casa. A gente sabe, tá muito frio, cara. Tá frio. Não tá fácil, tá frio. Hoje aqui no estúdio até tá agradável, daqui a pouco eu vou até tirar a jaqueta. Mas tá difícil, não tá fácil. Então as pessoas estão improvisando, não pode. Uma coisa muito comum que as pessoas faziam era, às vezes, pegar, queimar carvão em latinha para aquecer o banheiro, não é? Antes de tomar banho, não é isso? Isso é um perigo também. Perigo, cara. É o mesmo risco da churrasqueira, né? É o mesmo risco. O mesmo risco da churrasqueira, não é? É exato, porque se você colocar algo que vai queimar, produz fogo, ele queima o oxigênio e também produz monóxido de carbono. Se você deixar ele dentro de um banheiro, por exemplo, eu tenho 3 meninas em casa que elas gostam de tomar um banho, parece uma sauna. Deixa aquela janelinha basculante do banheiro aberta um pouquinho, deixa entrar um pouquinho para ter uma troca de oxigênio, para que você fique em segurança. Pode acontecer um problema no aquecedor. Ele pode entrar, inclusive, pela tubulação de água, esse gás. Mesmo que esteja num outro lugar, então, claro. Se vai fazer isso, por exemplo, em algum local que você não conhece, não é sua casa, fui no hotel, fui numa pousada, presta atenção. Ó, dá para você tomar banho com a janela basculante, não totalmente aberta, né? Claro. Mas que tem ali uma troca onde você fique em segurança. Dicas muito especiais. Quem quiser mais informações, tem até uns folhetos aqui, não tem? Exato. Vamos lá. Vamos mostrar, pessoal? Essa daqui, ó, é da Educação Pública do Corpo de Bombeiros, ó, dá uma olhadinha. Que Pode fala entrar também no do gás site de cozinha, ó. do Corpo de Bombeiros. Olha que legal, Dá uma gente. olhadinha, são dicas importantes. A gente está em plena condição agora de estiagem e tem gente que insiste em soltar balão. Pelo amor de Deus, Se vê alguém soltando balão, liga 181, diz que denúncia. É crime! É crime, pô, e ajude a é gente. crime. Meu amigo Kiko Smithas, da Sul-Americana Fantasias, queimou toda a fábrica dele, um balão caiu lá. Imagina um negócio desse. Chega disso, gente. Chega, já foi, passou, não pode mais. Não pode mais. 193, muita informação do Corpo de Bombeiros sempre. É isso. Conte com a gente, 193 Emergência, Incêndio, Resgate e Salvamento, Zucca. E no site? No site corpodebombeiros.sp.gov.br. Entra lá, tem cartilhas, tem informação. Paulo, eu sou seu fã, você sempre me ajuda demais. Abraço, obrigado, meu amigo Obrigado querido. aí pela ajuda. Obrigado. Não, eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigado, viu? Valeu, soldado. Obrigado. É isso aí, ó. Então você já sabe o que tem que fazer. Obrigado, Palombo. Cara, tá frio. A gente tem que se aquecer. Mas vamos fazer isso com segurança. A gente quer tomar banho quente, mas vamos fazer isso com segurança.